Novos casos de Covid continuam a surgir em Cabo Verde. Hoje vamos falar com o Ministro da Saúde sobre as medidas do setor para evitar a propagação e o contágio por Covid-19. Olá, Sr. Ministro, tudo bem? Tudo bem. Qual é o ponto de situação atual? O ponto de situação atual, como sabe, neste momento temos 7 casos confirmados, sendo 4 na Boa Vista, 2 aqui na cidade da Praia e 1 em São Vicente. São os casos confirmados em Cabo Verde neste momento. Já desde o início já fizemos mais de 80 análises para despistar eventuais casos suspeitos. Mas, nesse caso, eu pergunto quais os critérios para a avaliação de casos suspeitos, já que a senhora tinha pneumonia, mas não foi tratada como um caso suspeito. Qual é o protocolo do Ministério da Saúde neste particular? O protocolo para o caso suspeito, sim, por um lado, quando há a presença de sintomas clínicos, nomeadamente tosse, febre, alguma dificuldade em respirar, são ao menos esses 3 sintomas mais importantes, associados a uma história de contacto com alguém de um caso confirmado ou de alguém que tenha vindo nos últimos tempos de fora, de um país onde está confirmada a epidemia. E neste caso falhou-se o protocolo. A senhora tinha pneumonia e não Deixa-me só, portanto, esse é um critério que é utilizado. Um outro critério que é utilizado é, mesmo que não haja história epidemiológica, se o quadro clínico for mostrar uma situação com alguma gravidade, nomeadamente uma pneumonia, deve ser considerado como um caso suspeito. Houve, de facto, alguma falha, no sentido de que devia ter sido colocado de imediato num espaço de isolamento, não foi, foi após a realização de vários exames é que se chegou à conclusão que poderia ser um caso de Covid e solicitar exame. Todo o processo de abordagem vai ser necessariamente investigado e, em função disso, também tiraremos as devidas ilações desse inquérito. Passa-se a mensagem: Cabo Verde está preparado para prevenir e combater o Covid-19. Se olharmos, por exemplo, para o cenário internacional, vimos que faltam recursos, faltam equipamentos. Neste momento, quais os equipamentos e recursos que Cabo Verde tem para fazer face à prevenção e combate ao Covid-19? A pandemia mostrou que nenhum país, na realidade, por mais recursos que tenha, estava ou está devidamente preparado para responder a essa epidemia. Nós temos vindo a nos preparar dentro das medidas das possibilidades. É evidente que já temos mais ou menos possíveis cenários da evolução da epidemia em Cabo Verde, que será inclusivamente a apresentação desses cenários será realizada ainda esta semana, junto dos meios de comunicação social, para termos realmente, para toda a gente ter uma ideia daquilo que poderá ser em Cabo Verde. Não para assustar, pelo contrário, mas porque permitirá também... Já se programou o pico, o número de infectados? Permitirá, exatamente, permitirá de facto um acompanhamento e com referências. Convém ter essa percepção, porque senão pode passar a criar essa ideia todos os dias, que aparecer um caso confirmado, as pessoas ficam logo abaladas, porque como se não estivessem preparadas para mais casos, de confirmação de mais casos. Vamos ter mais casos em Cabo Verde, isso é certo. Mas há uma expectativa de quantos casos podermos ter, ou nem por isso? O cenário irá mostrar, evidentemente, como eu disse, a evolução depende de país a país
E depende também, dependerá muito também daquilo que cada país tem feito em relação à prevenção. Eu estava a perguntar, Cabo Verde, em termos de equipamentos e recursos disponíveis, o que é que tem? Pronto, em relação, como sabe, logo no início mesmo, ainda no estado de alerta, nós reforçamos o Serviço Nacional de Saúde, numa fase inicial com cerca de 100 novos trabalhadores da saúde, profissionais, que foram alocados não só para os aeroportos, mas também na criação de equipas portanto, destacadas para lidar com os casos de isolamento ou mesmo de tratamento. Na sequência também do recrutamento que vinha a decorrer já há algum tempo, de mais de 179 enfermeiros, o processo foi concluído, mais de 179 enfermeiros entraram de novo, também para reforçar. Nós aproveitamos cerca de mais 48 enfermeiros que estavam num programa, no inquérito para doenças não transmissíveis. Terminou o inquérito, esses mais 48 entraram, digamos que cerca de 300 e poucos pessoal de saúde, portanto 300 profissionais, reforçaram nos últimos 2 meses o serviço. Mas não só em termos de recursos humanos, também temos vindo a reforçar na aquisição de vários equipamentos, desde ventiladores e outros monitores, portanto um equipamento necessário para equipar os espaços que foram destinados não só nos hospitais centrais, nos hospitais regionais, nas estruturas de saúde para o tratamento Nesse momento há uma quantidade desses ventiladores, máscaras e esse é um aspecto. Só em relação, estou terminando, em relação a ventiladores e outros monitores, neste momento a capacidade atual está acima de cerca de 50 ventiladores distribuídos por todas as estruturas, e nós contamos que até o final deste mês poderemos ter em Cabo Verde cerca de 120 ventiladores e outros equipamentos. Mas também em relação aos equipamentos de proteção individual, nós temos uma capacidade relativamente boa, temos recebido, para além de vários donativos, na semana passada recebemos um importante donativo da Fundação Alibaba, com cerca de 100 mil máscaras que vieram, para além de outros materiais importantes na área da proteção individual. São equipamentos suficientes para o cenário que já estão a prever? São equipamentos que, como eu disse, dependerá dos cenários, nós continuamos a nos reforçar cada vez mais. Estão a chegar mais equipamentos da China, uma encomenda importante. Eu creio que teremos, no que diz respeito à questão dos equipamentos, nós estamos relativamente bem apetrechados e vamos ficar relativamente bem apetrechados. É evidente que não se pode, nessas coisas, afirmar categoricamente que nós estamos preparados e que estamos todos. Os cenários podem mudar de um momento para o outro, a situação pode fazer, mas nós, evidentemente, com todo o planeamento que temos sido feito, é para o pior cenário, não é? Nós fazemos. E o pior cenário seria qual? O pior cenário seria um cenário em que haveria um número considerável de infecções. Como eu disse, esse cenário será apresentado nessa semana, sendo certo que, mesmo qualquer desses cenários a serem apresentados, são condicionados pela própria característica, por um lado, pela característica do país, um país arquipelágico, com uma população realmente dispersa pelas várias ilhas, mas também um país... Isso facilita ou dificulta? Pode facilitar. Pode facilitar em termos de resposta. Por outro lado, a própria idade, nós somos a população cabo-verdiana é uma população relativamente jovem, e sendo certo que a Covid pode atingir qualquer idade, mas os dados mostram que, de facto, tem sido mais, pelo menos em termos de intensidade do quadro clínico, tem sido mais pessoas com
com idade acima de 60 anos, que são o grupo de maior risco, mas também, inclusive, até a própria comorbilidade, isto é, outras doenças do tipo hipertensivas e etc. Quer dizer, digamos que o quadro demográfico e epidemiológico de Cabo Verde pode ser um fator também positivo nessa abordagem. E a nível dos profissionais de saúde, o Covid é uma situação nova, já foram treinados, capacitados para lidarem com o coronavírus? Ou não é necessário? Certamente. O pessoal de saúde não só está preparado em termos de proteção, em termos daquilo que deve ser feito, mas também, conclusivamente, na abordagem dos casos. Não só na vertente preventiva, mas também do próprio tratamento, da realidade dos casos clínicos que possam vir a surgir. Isso é fundamental. Nós estamos a rentabilizar. Esse treinamento já aconteceu? Sim, está a acontecer e vai continuar a acontecer. Isto é fundamental porque nós estamos a tentar maximizar os recursos humanos que temos. E em função disso, inclusive os próprios serviços, como sabe, já reorganizaram-se no sentido de criar as prioridades, portanto, estabelecer as prioridades na atuação no dia a dia, por forma também a alocar os recursos não só materiais, mas também humanos, para enfrentarmos essa epidemia. Como é que tem sido a resposta dos hospitais relativamente às demandas? Pergunto isso a nível de todas as ilhas de Cabo Verde. Sabemos que algumas ilhas têm menos condições. Como é que o Governo está a ultrapassar esse desafio? Até este momento, até pelo número de casos que nós temos, de facto a pressão ainda não é grande. Os hospitais estão preparados, como disse, todas as estruturas foram criadas, foram organizados espaços para atendimento, para isolamento, mas também nas estruturas estão sendo organizadas a forma de triagem dos pacientes. Nós temos contado, e aqui convém realçar isso, com um trabalho muito bom e que está sendo realizado através dos profissionais que estão por trás, no back-office da linha verde. E então essa triagem está sendo muito bem feita. Há um feedback também muito positivo da parte das pessoas que têm entrado em contacto com os profissionais, até porque os próprios profissionais dão um retorno no dia seguinte às pessoas que telefonaram, por forma a fazer esse seguimento, ver como é que estão, etc. Que estratégias o Governo pretende adotar, já que, segundo o senhor, o número de casos vai aumentar? Que estratégias pretende o Governo adotar neste sentido para não sobrelotar os hospitais? As estratégias já estão bem definidas. Não há muito a mudar em relação às estratégias. Evidentemente que poderão ser aqui e ali ajustadas em função também, como eu disse, do cenário que possa vir a nos apresentar. E qual seria neste caso? Como lhe dizendo, de facto, nós estamos na nossa estratégia, todas as estratégias que temos implementado até agora, estão sempre apontadas para o cenário mais grave, em que possamos ter um número relativamente grande de infecções e também um número relativamente grande de situações graves ou que possam culminar para um tratamento do tipo com a utilização de ventiladores, etc. Quem de facto é o ator principal disto é a população, é cada um de nós. Por mais medidas que a gente escrever, pôr no papel, por mais que o Governo tomar, se nós não entendermos que nós podemos conter. Há uma frase que é muito bonita, muito ilustrativa, que diz: o vírus não caminha sozinho, não anda por aqui, o vírus não anda a passear sozinho. Nós é que passeamos o vírus. E se nós conseguirmos realmente ter essa percepção que, através do isolamento, através do distanciamento social, se nós fizermos isso, de certeza absoluta que o vírus tem um período de vida e nós podemos conter e evitar essa propagação. Portanto, como pode ver, de facto,
o papel maior está naquilo que cada um de nós pode fazer para conter. E, Sr. Ministro, no hospital sabemos que há uma grande parte dos doentes, cada um com a sua patologia, e foi ali instalado um espaço de isolamento para acolher os doentes também de Covid, que é uma doença infecciosa. Há quem pensa que isso pode colocar em risco tanto a comunidade dos doentes internados, dos médicos, enfermeiros. Quais os cuidados para evitar essa propagação? Os doentes com os casos confirmados, inclusive até os casos suspeitos, estão num espaço que foi devidamente preparado para essas situações. Dentro do hospital? Sim, dentro do hospital. É uma ala que foi preparada para receber esses casos. Esse risco não se põe, isso é normal. Então a sugestão da criação de um espaço para o internamento e atendimento de casos suspeitos não procede? Como sabe, os próprios hospitais sempre tiveram espaços para situações de doenças infecciosas. Portanto, os hospitais têm isso. Já tiveram. Para além desses espaços para doenças infecciosas, de uma forma geral, criou-se, para esse caso, para a situação específica de agora, espaços só para esse tipo de situação. Portanto, esse risco não se põe. E quem cuida, por exemplo, dos doentes com Covid, enfermeiros e médicos, já estão em espaço em isolamento ou... Já estão da quarentena. Não vão para casa para o seio familiar? Não vão para casa. As equipes que foram destacadas, mesmo nas ilhas onde ainda já foram criados espaços para o pessoal que está a lidar diretamente com as situações ficarem. Portanto, e esse pessoal só cuida de casos de Covid? É essa que ainda só para cuidar de casos de Covid. E como é que está o estado de saúde dos doentes internados? Soube que o primeiro caso da praia, o teste deu negativo. Qual é o estado de saúde do senhor? Vai voltar para casa? Normalmente o protocolo de alta define que é realizado no final do tratamento um teste e esse teste deve ser confirmado, mesmo dando negativo, deve ser confirmado 48 horas depois. Significa que a evolução clínica desse primeiro caso aqui na praia tem sido muito boa. Portanto, o senhor está praticamente assintomático, já fez esse primeiro teste que deu negativo, vai ter que repetir um segundo para confirmar esse primeiro resultado. Em relação a... E depois do teste volta para casa? A partir do momento que tiver uma segunda confirmação, irá para casa, mas também ficará, portanto, em situação de quarentena domiciliar. Por quantos dias? Pode ficar até com 14 dias de acompanhamento, com maior segurança, mas sendo certo que praticamente, tendo 2 testes negativos no final do tratamento com um intervalo de 48 horas, portanto, a margem portanto, a possibilidade de que realmente seja totalmente negativo é grande. Portanto, o risco dele, em termos de passar de contagiar outra pessoa, praticamente é zero. De todo modo, irá ser acompanhado. E a situação da esposa e dos filhos? A esposa, como sabe, praticamente nunca teve sintomas, está a evoluir bem. O exame que foi feito também é um teste, mas que mostra que ainda terá pequenos vestígios da infecção, por isso mesmo ela vai continuar também a ser seguida e a repetir mais tarde os testes. Portanto, as 2 crianças, filhas do casal, nunca se conseguiu confirmar. Foram realizados testes, talvez porque a carga viral, no início pensámos que a carga viral era uma carga relativamente fraca, baixa, indetectável no exame. Temos-lhe dado vários dias para ver, por um lado, se haveria a manifestação de algum sintoma clínico ou se na repetição haveria já, no momento da repetição já haveria essa carga viral mais alta. Neste momento, as crianças continuam bem, assintomáticas, esse exame será feito também para termos a conclusão. O mais provável,
Bom, vamos lá ver. Para toda a evolução pelo quadro é que venham também a dar negativo, acredito. Mas, de todo modo, vão ter que repetir o exame. E em relação aos outros doentes? Os outros doentes, pronto, da Boa Vista, o caso no Cabo-Verdiano, está a evoluir bem, clinicamente está a evoluir bem. De São Vicente também, como eu disse, tinha entrado num estado relativamente grave, mas a evolução clínica tem sido bastante favorável, portanto, tem sido favorável. E esses doentes curados com Covid podem ficar com algumas sequelas pulmonares ou ainda não se sabe? Pronto, as evidências até agora mostram que não, portanto, recuperam-se e ficam bem. E quais os medicamentos que estão a tratar os pacientes com Covid? Como sabe, não há um tratamento específico para Covid. Normalmente o que se tem o tratamento até agora o tratamento de suporte, portanto, do controle do quadro respiratório, muitas vezes da dificuldade respiratória, o controle da febre e de outros sintomas. Portanto, é um tratamento muito sintomático. Vários países têm vindo a utilizar protocolos, normalmente com a utilização da hidroxicloroquina e associada à azitromicina. A equipa técnica que elabora os protocolos aqui em Cabo Verde está a adotar esse mesmo protocolo de utilização desses medicamentos. Sem, como tu, dizer que nós temos um tratamento específico que não existe até este momento. Então, para todos os casos, foram medicamentos de suporte? São medicamentos de suporte. São medicamentos de suporte e que, portanto, baseado nas evidências que temos até agora. E, Sr. Ministro, com essa quarentena, as pessoas a ficarem em casa, aumentam os problemas psicológicos, digamos, a depressão, a dependência química, e o Governo já pensou, por exemplo, em alguma solução, algum atendimento para essas pessoas durante este período e, sobretudo, pós-Covid? Temos, já pensou. Não só, isso é um aspecto muito importante, essa que a senhora jornalista está a referir, de facto, o suporte, o acompanhamento para situações de foro psicológico tem sido uma preocupação grande. Como sabe, na linha verde, para além de médicos, cerca de 40 médicos estão no back-office que respondem durante todo o período de 24 horas a qualquer chamada. Também já existe portanto, um grupo bastante grande de psicólogos que dão esse apoio através da linha verde. Mas mesmo no Ministério da Família e da Inclusão Social também tem apoiado, não só em termos em psicólogos, profissionais de psicologia, mas também de assistente social. Penso que no conjunto, feito dessa forma muito integrada, nós teremos realmente uma situação muito mais equilibrada e podendo responder aquilo que é essa preocupação da senhora jornalista, que é uma preocupação pertinente em termos do acompanhamento, do apoio psicológico, não só para aqueles que estão mais próximos de eventual caso suspeito, mas da população de uma forma geral, que no meio de tantas informações, umas verídicas, outras nem tanto, nesse meio onde também, através das redes sociais, muitos fake news, etc., com tudo isso, é tanta informação, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, etc., etc., de certa maneira, pode criar alguma confusão, algum pânico. E o país precisa voltar à normalidade, com certeza. Sem dúvida. Irá voltar, se Deus quiser. E há alguma expectativa para o levantamento, ou, digamos, para a redução desse controlo sanitário? Não, por enquanto ainda não há. Até porque não dependerá exclusivamente do contexto interno. Nós temos que ter em conta todo o contexto externo, como é que as coisas estão a evoluir nos vários países, e é em função, portanto, digamos que as medidas serão, as decisões serão feitas tendo esse contexto interno e externo.
Eu creio que mais uma razão, mais responsabilidade para cada um fazer o que deve ser feito. Fazendo isso, nós sairemos mais rapidamente dessa situação e poderemos então, também de uma forma muito mais rápida, voltar à normalidade dos nossos dias. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade. Obrigado a nós. E muito obrigada a si que nos acompanha. Já o sabe, fica na casa e jura, previne e combate Covid-19.